Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui nessa quarentena fazer algo diferente, mas também muito especial. Muitos de nós aí estamos confinados, longe dos trabalhos, e resolvi fazer algo especial para a sua vida. E quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo de número 3 a seguir, que diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhasse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Essa é uma palavra muito conhecida de todos nós, que fala sobre a história de José, a história do Egito, e ela é muito conhecida de várias pessoas. Mas só para recapitular um pouco para você, para que nós possa chegar no objetivo dessa palavra, José sonhou o sonho, contou para os seus irmãos, os irmãos não gostavam dele. Depois que ele contou os seus sonhos, os irmãos ficaram mais aborrecidos e ainda mais perseguiam ele. Por isso que quando a história conta, nos versículos a seguir, que seu pai manda ele ao encontro dos seus irmãos que estavam a apacentar as suas ovelhas, quando eles viram José se aproximando, já intentaram e planejavam a sua morte. E entraram em discussão: vamos matar, não vamos matar? Até que vinha uma caravana de mercadores ismaelitas, e os seus irmãos resolveram vender ele como escravo. E segue a história, os ismaelitas vendem ele para Potifar, um grande homem no Egito. Ele trabalha na casa de Potifar, ele faz Potifar enriquecer, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de José. E todo mundo sabe a história da perseguição da esposa de Potifar com José, e ele acaba sendo prisioneiro no Egito. Só que veja bem, mesmo prisioneiro no Egito, ele era tão capaz, ele era tão determinado, que ele dispunha de uma amizade com os líderes da prisão, com os carcereiros. Ele se tornou um administrador da prisão aonde ele estava preso, tamanho respeito que ele havia conquistado ali. E a história conta também que lá no Egito, Faraó se indignou, se revoltou contra o seu padeiro Mor, contra o seu copeiro Mor, e colocou eles lá na prisão. E lá na prisão eles tiveram sonhos. E José, vendo que eles estavam abatidos, vendo que eles estavam diferentes, estavam preocupados, chegou a eles e perguntou: por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão tristes? E eles contaram os sonhos para José, e José deu um significado, deu uma interpretação dos sonhos que eles tiveram. Passado alguns dias, Faraó tira eles da prisão, leva eles para o palácio, e os sonhos, a interpretação que José tinha dado se tornam realidade. E só que José fez um pedido pro padeiro, pro copeiro Mor: quando vocês estiverem lá, não esquece de mim, tenta me ajudar, eu estou aqui preso injustamente, eu tive um sonho, espero que esse sonho se realize na minha vida, já passei por muitas circunstâncias, eu já estou aqui preso. Só que passaram-se 2 anos e o copeiro Mor se esqueceu de José. Mas em um certo dia, Faraó também teve um sonho e chamou todas as pessoas que ele tinha ao seu dispor para que ajudassem a interpretar esse sonho. E ninguém conseguia dar uma resposta plausível
ao sonho de Faraó. Mas aí veio o estalo. O copeiro Mor lembrou e falou: meu senhor, lá na prisão tem um jovem judeu, um jovem hebreu, que quando eu estive lá, eu e o padeiro Mor, nós tivemos sonhos. E ele interpretou e eles se realizaram. Eu acredito que se eu chamar ele, ele vai ter a resposta para você. Imediatamente, Faraó manda chamar esse jovem judeu, esse jovem José que está lá na prisão, dá uma parada na barba, coloca uma túnica nele e levam ele perante o rei, perante Faraó. E ele interpreta os sonhos de Faraó. Não só interpreta, como ele dá a solução, ele dá o caminho, ele dá a alternativa para enfrentar a crise que viria. Você sabe a história das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, as 7 espigas cheias e as 7 espigas que estavam definhadas, que estavam esbugalhadas. Você sabe dessa história. Não só ele interpretou o sonho, mas ele se tornou o braço direito de Faraó. Ele se tornou governador do Egito. Ele foi o cara que foi levantado para contornar toda a crise que se abateria sobre o Egito e sobre o mundo. Sabe o que me faz pensar? Algumas coisas. Primeira situação: nem todos os nossos sonhos nós precisamos contar para todo mundo, porque nem todo mundo vai acreditar no sonho que nós temos. José, na sua juventude, na sua emoção, quando ele teve aquele sonho, ele pensou: poxa, eu vou contar para meus irmãos, vou contar para meus pais, porque eles vão ficar felizes. Pô, eu tive um sonho que a lua, que o sol, que as estrelas se curvavam perante mim. Só que ninguém acreditou nele. Muitas vezes nós temos muitos sonhos, muitas vezes nós temos muita coisa para realizar, mas nós temos muitas pessoas que se aborrecem, porque o nosso sonho elas não são capazes de compreender, mas somente Deus e somente nós sabemos aquilo que nós sonhamos e aquilo que nós fomos planejados para conquistar lá na frente. Só que também me faz pensar o seguinte, que ele passou por todo esse caminho e talvez quando ele estava na casa de Potifar, quando ele estava com os ismaelitas no deserto, quando ele estava na prisão, ele talvez não entendesse o porquê de tudo aquilo, mas ele sabia que Deus tinha dado um sonho para ele. E agora quando ele se torna governador do Egito, quando ele se torna esse agente para contornar toda uma crise mundial, ele poderia ver que aquele sonho que ele tinha estava se realizando. E não mais se realizando como se realizou de forma completa, porque ele estava no Egito e lá em Israel estava seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família agora enfrentando a seca, enfrentando a dificuldade, enfrentando o caos. Mas eles souberam, viu? Lá no Egito tem comida, lá no Egito tem mantimento, lá no Egito eles se prepararam e tem mantimento. Vão lá e comprem esse mantimento. Quando José vê os seus irmãos chegando, você foi pensar, muitos de nós iam dizer assim: seus ordinários, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês me colocaram num poço, vocês queriam me matar, vocês só me aborreciam, vocês só me odiavam, agora vocês vêm pedir comida aqui? Mas José não fez isso. José os recebeu, e quando eles se prostraram aos seus pés para implorar pelo alimento que ele, como governador do Egito, tinha poder para dar para eles, para vender para eles, ele entendeu que o sonho que Deus tinha dado lá na sua juventude, lá no interior de Israel, estava se cumprindo naquele dia. Mas ele não revidou seus irmãos, ele não quis retribuir o mal com o mal, porque naquele momento ele entendeu que todo aquele processo, até os irmãos terem vendido ele como escravo, fez parte do amadurecimento, do crescimento e de a bagagem que ele precisava ter para que ele pudesse se tornar um governador do Egito e aquele sonho se realizasse na sua vida e através da sua vida o mundo fosse salvo. E sabe o que é legal? Uma vez eu vi uma pessoa comentando que quando você vai na universidade lá no Egito, quando você vai nas escolas do Egito, é ensinado para as crianças, é ensinado para os adultos, é ensinado nas faculdades a história de José. Assim como nós ouvimos a história de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, quando nós vivemos na escola e ouvimos falar de Cristóvão Colombo, lá no Egito eles estudam José,
porque eles entendem que José foi o homem que Deus levantou para salvar o Egito, para salvar o mundo de uma catástrofe, de uma fome, de uma miséria, de uma destruição por causa de uma seca. Ele é tão importante na história do Egito, ele é tão importante que algumas leis que existem lá são baseadas na sua forma de administrar e na sua conduta de vida. As leis são rígidas para políticos corruptos no Egito, porque eles entendem que se José pôde administrar o Egito por vários anos, ele nunca roubou, um político hoje, ele não pode ser corrupto, porque existiu um homem que conseguiu administrar um país no momento de caos, ele não foi corrupto, ele não roubou. Tamanha é o significado e a importância que José tem para a história e para a cultura egípcia. Nós podemos ser essas pessoas que fazem a diferença, porque tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo agora, você tem muitos sonhos para realizar, você tem suas convicções. E agora, quando nós chegamos nesse momento de caos, nesse momento de colapso mundial por causa de uma pandemia, nós podemos colocar em dúvida ou em xeque os nossos sonhos ou a realização desses projetos e sonhos que nós temos. Mas eu quero dizer para você nesse vídeo, nesse dia, ninguém e nada pode impedir ou atrapalhar os nossos sonhos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Ninguém. Talvez você esteja esperando assim, eu tenho que esperar do governo, eu tenho que esperar o auxílio emergencial, eu tenho que esperar uma ajuda mundial. Não, eu tenho que esperar em Deus. Não, você tem que confiar em você, porque Ele já te deu o sonho. É você que é o agente transformador. É você que tem que ter a convicção, a determinação, a coragem. O mundo vai ser muito diferente logo após essa pandemia. O mundo nunca mais será o mesmo. Você não será o mesmo. O mundo só vai ser melhor e você só vai conquistar aquilo que você tem planejado para a sua vida e os sonhos de Deus para a sua vida se você fazer a diferença. O mundo vai ser diferente, mas você pode fazer a diferença. Sabe o que é importante dessa história? Quando nós iniciamos a leitura no capítulo 37, no versículo 2, a Nova Versão Internacional diz o seguinte: essa é a história de Jacó. Começa no versículo 2 dizendo isso. Essa é a história de Jacó. Essa é a história da geração de Jacó. Em nenhum momento a Bíblia ou os artigos estão se referindo à história de José, mas sim à história de Jacó. José não só escreveu a história dele, mas ele escreveu a história do seu pai, a história da sua família e a história da sua nação, que é Israel. Muitas vezes, talvez, os livros não vão contar a história do Fagner, não vão contar a história do João, da Maria, do Alfredo, da Joana, de quem lá seja quem for. Talvez não conte a sua história, mas o seu sonho pode mudar a sua história, a história da sua vida e a história da sua família. Por isso, acredite, por isso, confie, por isso, tenha fé e comece a agir a partir de agora, porque os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos sonhos. Nós vamos colocar em prática aqueles sonhos que nós temos para realizar, porque o mundo vai ser muito diferente quando eu e você fizermos a diferença. Um abraço.